Durante o outono de 1915, frequentávamos ativamente as bibliotecas como nunca havíamos feito antes. Mas tudo aquilo não podia apagar a sensação de estarmos aprisionados naquela gaiola democrática. Em algum outro ponto, emergia uma luta revolucionária. A vida estava em movimento, mas era tudo tão longe de nós. A questão do imperialismo, sua essência econômica, a exploração das colônias, cresceu de importância. E foi sobre essas questões que Illich trabalhou durante o final de 1915 e durante 1916, colhendo material para seu panfleto Imperialismo, o estágio superior do capitalismo. A teoria de Lenin sobre o imperialismo era talvez sua mais atraente contribuição ao pensamento revolucionário. Não se trata de um documento que causasse impacto. É em grande parte inspirado em J.A. Hobson, o reformador social inglês, conforme admite o próprio Lenin. A teoria afirmava que havia meio século que o capitalismo europeu alcançara seu ponto alto, como mostra o nosso cenário econômico. Depois, ao invés do colapso previsto por Marx, o capitalismo tornou-se mais forte. Havia escapado do colapso programado através de investimentos, do desenvolvimento, da exploração no mundo colonial. O proletariado britânico, francês e alemão colheu alguns benefícios. Eles, na verdade, estavam montados nas costas dos povos coloniais. Para o capitalismo, as colônias eram sinônimo de sobrevivência. E assim, da luta pela sobrevivência, surgira a guerra. Houve outra consequência ainda mais importante. Anteriormente, o socialismo fora considerado muito importante para os trabalhadores dos países avançados do Ocidente. Eles haviam atingido o nível de desenvolvimento social em que era praticamente esperado que assumissem o poder. Sob Lenin, a revolução tornou-se tema da maior importância para o resto do mundo. Só a revolução retiraria os capitalistas ocidentais e os trabalhadores ocidentais das costas das massas camponesas da África, China, Índia, da Indonésia e de outros tantos lugares. Lenin levou a revolução para a Rússia. E, de certo modo, pode-se também dizer que a levou para a China. Fora dos limites neutros da Suíça, porém, a chacina prosseguia. Em junho de 1916, o ano da maior carneficina do mundo ocidental, Lenin acabou de escrever o seu imperialismo. Em abril, ele descobriu que era a hora de usar a sua segunda arma, as reuniões. Desta vez, eles se reuniram em Chientalo, um lugar mais remoto. Os operários ainda precisavam ser convencidos a apontar suas armas contra as classes dominantes. Mas Lenin era agora apoiado por 12 e não mais por 8 delegados. Um ganho modesto, porém significativo. Foi aprovado um manifesto bem audacioso. Lenin e sua mulher se sentiram encorajados. Ou, quem sabe, assoviavam para manter alto seu moral. Eis o trecho-chave da resolução. É óbvio que a ação revolucionária das massas durante a guerra só pode levar à transformação dessa guerra imperialista numa guerra civil a favor do socialismo. A luta por uma paz duradoura só poderá tomar a forma de uma luta pela vitória do socialismo. Para comprovar que a vigilância estava ativa, foram executados no mês seguinte 3 oficiais alemães e 32 soldados rasos, acusados de haverem distribuído exemplares dessas declarações pelas trincheiras alemãs.
O primeiro apelo claro ao rei e à pátria havia desaparecido. Pessoa alguma teria mais dúvidas sobre o que era uma guerra, mas a minoria dissidente ainda era muito pequena. A maior das descobertas feitas durante a Primeira Grande Guerra não foi a fraqueza da estrutura dominante das tradicionais classes governantes e do novo poder capitalista. Foi a descoberta de seu quase inacreditável poder. Os poderosos ainda podiam levar milhões de pessoas até à morte sem um murmúrio sequer de protesto e, frequentemente, até com entusiasmo. A libertação total da França custou em 1944 a todos os aliados cerca de 40.000 vidas. Aqui neste campo, as baixas inglesas e francesas em 1916 foram estimadas em 200.000. Em Verdun, naquele mesmo ano, 270.000 soldados franceses e alemães foram mortos. A mais brilhante prova de incompetência ocorreu aqui neste pasto. No dia 1º de julho de 1916, o regimento de Newfoundland atacou, saindo das trincheiras que ainda podem ser vistas e passando sobre crateras produzidas pela explosão de bombas que também ainda podem ser vistas. E investiram contra o arame farpado, contra as metralhadoras, contra as peças de artilharia, que por erro de cálculo permanecem em grande parte intactas até hoje. Em 40 minutos, 658 soldados e 26 oficiais estavam mortos, feridos ou desaparecidos. Isso representou 91% de toda a força atacante. Todos os oficiais da força atacante estavam entre as baixas. Estas placas aqui indicam linhas alemãs e linhas do regimento Newfoundland. Foi como se todo o poderio militar do Império Alemão tivesse sido arrasado pelo regimento Newfoundland. Foi esta a prova, e pelo menos no início não houve tentativa alguma de disfarçar a natureza da guerra. Era pelo rei, pela pátria, pelo Kaiser e pelo Reich, ou a grosso modo pelo governante e pelo sistema. Só depois que os Estados Unidos entraram na guerra é que descobrimos a nossa capacidade para justificar moralmente os nossos atos. A guerra então passou a ser um instrumento para tornar o mundo seguro para a democracia. Para manter isso bem vivo na mente de seus subordinados, os dirigentes e seus herdeiros apareciam de vez em quando nas trincheiras em dias calmos. Os homens tinham uma percepção muito mais acurada do sistema do que os seus próprios superiores. Aceitava-se como ponto pacífico na Primeira Guerra que os soldados fossem levados até a morte por seus chefes, oficiais que haviam ocupado seus postos por questões de hierarquia ou de status social mais alto. Mas a comprovação do sistema através de uma carnificina em massa teve outro espantoso resultado, embora aquela época não lhe fosse dado o devido valor. Quanto mais instruído o soldado, maior a disposição de aceitar a própria morte. Os bem instruídos soldados do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, desfrutaram de alta reputação como combatentes.
Da mesma maneira, quanto mais madura a sociedade capitalista, melhor combatiam seus homens. O proletariado industrial da Alemanha e da Inglaterra era da máxima confiança, algo muito desagradável para Lenin. E foram as mais analfabetas e atrasadas tropas de um exército do país onde o capitalismo estava mais atrasado que se revoltaram. Pertenciam naturalmente ao exército do czar.